Por que a direita brasileira não lê? No Brasil, existe uma verdade incômoda que muita gente evita encarar. A direita brasileira não lê. E não estamos falando de exceções. Estamos falando de um fenômeno coletivo, de uma característica que molda profundamente a maneira como o debate político é travado no nosso país. Enquanto a esquerda ocupa as universidades, as editoras, os jornais, as livrarias e até os clubes de leitura, a direita se manifesta majoritariamente por meio de lives, memes e frases de efeito em vídeos de 2 minutos. Mas por quê? Por que isso acontece? Foi sempre assim? Hoje vamos explorar essa ferida aberta, sem panos quentes, sem partidarismos. Porque este vídeo não é um ataque à direita, nem uma exaltação à esquerda. É um convite ao pensamento, um chamado à maturidade. Se você é de direita, isso é para você. Se é de esquerda, também é para você. A tradição literária da esquerda. A esquerda tem uma relação histórica com a palavra escrita. Desde o século XIX, movimentos socialistas, anarquistas e comunistas se organizaram em torno de panfletos, jornais, livros e manifestos. Marx escreveu, Lenin escreveu, Gramsci escreveu, e seus seguidores continuaram escrevendo, pensando, debatendo, criando redes intelectuais. No Brasil, isso se refletiu claramente. A resistência à ditadura militar ou ao regime militar, por exemplo, nasceu nos grupos de estudos, nas editoras independentes, nos encontros clandestinos de leitura. Paulo Freire não foi só um educador, ele foi um escritor, um formulador de ideias. Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro, Marilena Chaui, todos com produção sólida, com impacto cultural real. Você pode até discordar do conteúdo escrito por eles, mas fato é que eles são sim formadores de opinião. O resultado disso, a esquerda passou a dominar a linguagem, os conceitos, o vocabulário político. Ela se apropriou da autoridade do saber. E a direita? Ficou nas sombras, batendo de frente com o discurso alheio, mas sem propor um discurso próprio. A direita brasileira e sua tradição autoritária. Enquanto a esquerda organizava ideias, a direita organizava quartéis. Vamos ser honestos, a direita brasileira nunca valorizou o pensamento. Sempre associou leitura a coisa de comunista, gente de humanas, professor doutrinador. Historicamente, a direita no Brasil esteve muito mais preocupada com a ordem social, com a manutenção do poder e com os bons costumes, do que com a construção de um pensamento conservador próprio, sólido, com base em autores, argumentos e reflexão. Durante a ditadura, por exemplo, o aparato repressivo silenciava, mas não escrevia. E é aqui que surge o abismo. A esquerda foi forjada no debate das ideias. A direita foi forjada no uso da força. Com a redemocratização, esse desequilíbrio ficou mais evidente. A esquerda voltou com força para os espaços culturais e acadêmicos. E a direita? Esta ficou reduzida a grupos religiosos, associações empresariais e colunas de opinião que reproduziam lugares comuns sobre família, propriedade e moral. Nada contra esses valores, o problema é que eles eram defendidos sem profundidade, sem base teórica, sem leitura real. Se você chegou até aqui, talvez já tenha percebido. Este canal não é feito para agradar, mas para provocar pensamento. Seja muito bem-vindo ao canal G Sorrel, onde a gente discute ideias com coragem, sem medo de
abrir feridas à esquerda ou à direita. Aqui não tem torcida, tem análise. Se você acredita que o Brasil precisa elevar o nível do debate público, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E claro, comente, critique, participe, porque aqui você é parte da reflexão. O fenômeno das redes sociais e o anti-intelectualismo. Nos últimos anos, a direita ganhou um novo fôlego com a internet, mas, ao invés de mergulhar nos livros e criar um projeto intelectual, ela optou pela viralização. Influenciadores com discursos fáceis, superficiais, cheios de verdades absolutas passaram a dominar a cena. Muitos nem escondem o desprezo pela leitura. Livro é coisa de esquerdista, dizem. Professor é tudo doutrinador. Universidade é fábrica de vagabundo. Até existem influencers que leem, inclusive fazem conteúdo sobre livros, mas poucas vezes vejo eles indicando para seus ouvintes que também passem a ler. Na verdade, estão mais preocupados em ganhar o AdSense, em viralizarem, do que realmente fazerem com que a direita se torne leitora realmente. Preferem que elas passem mais tempo assistindo os seus vídeos do que concorrendo com eles lendo um bom livro. Essa nova direita se orgulha de não frequentar a universidade, de não ler jornal, de não confiar em intelectuais. Ela se alimenta de vídeos curtos, frases prontas, teorias da conspiração e uma fé quase cega em mitos e líderes. É um anti-intelectualismo agressivo, quase um culto à ignorância. E isso tem um preço. O preço da ignorância. Quando você não lê, você depende de quem leu por você. Quando você não entende os conceitos, repete slogans. Quando você não conhece a história, está condenado a cair nos mesmos erros. A ausência de leitura na direita gera um fenômeno curioso: o ressentimento contra quem leu. Se um esquerdista cita Gramsci ou Foucault, é doutrinação. Se um conservador tenta citar Hayek ou Burke, é acusado de elitismo pela própria base que deveria apoiá-lo. E assim, o debate morre, porque não há debate quando um lado fala com base em livros e o outro responde com memes. Resultado: a esquerda segue dominando os espaços culturais e acadêmicos, e a direita segue na defensiva, como um animal ferido, reagindo com raiva, mas sem saber para onde ir. Há soluções? Sim, mas exige esforço. A boa notícia: existe saída, mas não é fácil, não é rápida e não é popular. A direita precisa criar seus próprios intelectuais, seus próprios círculos de leitura, suas próprias editoras, seus próprios pensadores. Não basta importar ideias dos Estados Unidos, não basta repetir vídeos de influencers. É preciso estudar a realidade brasileira com um olhar conservador, sem copiar modelos estrangeiros. É preciso incentivar jovens conservadores a lerem de verdade política, história, filosofia, sociologia. Sim, sociologia também. É preciso ocupar as universidades, os debates, os podcasts, não com raiva, mas com ideias. Criar uma direita que pense, que questione, que dialogue, não uma seita, mas uma escola de pensamento. A leitura liberta, mas também exige coragem, coragem de encarar o que não se sabe, coragem de reconhecer que talvez o outro lado saiba mais, coragem de mudar. Se a direita brasileira quiser ser respeitada, precisa ser mais do que resistência, precisa ser proposta, precisa ser pensamento, precisa ser livros. O futuro do país depende de duas forças em equilíbrio: uma esquerda que não caia na arrogância do monopólio das ideias e uma direita que finalmente entenda: quem não lê, não lidera, quem não estuda, não debate,
quem não pensa, obedece. Se você chegou até aqui é porque realmente curtiu o conteúdo. Espero que você compartilhe ele com aquele amigo seu que faz até piada achando engraçado, que nunca leu um livro e que provavelmente nunca lerá. Falando sobre isso, qual foi o último livro político que você leu? E por quê? Se é que algum dia leu na vida. Se você chegou até aqui, espero que você tenha gostado do conteúdo. Caso sim, curta, compartilhe e comente. E responda a essa última pergunta. Qual foi o último livro político que você leu? E por quê? Caso tenha lido algum livro um dia na vida. Vamos elevar esse debate juntos, com leitura, com ideias, com coragem. Espero que não tenha se ofendido com o conteúdo. A ideia aqui é abrir o debate.